Olá, meus caros. Eu estou apavorado com a quantidade de crianças, adolescentes e até alguns jovens de até uns 20 anos de idade que estão muito tristes, ansiosos, histéricos e com várias doenças psiquiátricas. É algo assustador que nós devemos analisar com muita cautela. Na minha experiência, isso vem se intensificando muito de um ano para cá, mais ou menos. Tudo bem? Talvez, na sua opinião, isso já acontece há bastante tempo, mas como eu vou demonstrar aqui para vocês, com a minha experiência, com relatos de inscritos alunos, parece que é algo recente. Vou iniciar essa discussão com o relato de um aluno meu bem próximo que trabalha como professor há mais ou menos uns 6 anos. Ele me disse que durante todo esse tempo ele nunca viu tantos adolescentes, que é o foco dele, ele trabalha no ensino médio, tantos que estão doentes mentais, tristes. Ele me disse que no último ano, três jovens tiraram a própria vida. Ele falou que conhecia diretamente 2, que ele foi professor. Curiosamente, ele me disse que os garotos, eram 2 rapazes, né? Eles não davam nenhum sinal de que tinha algo errado. Eles eram normais, por assim dizer. Não eram isolados completamente, conversavam com os colegas, não tinham assim um comportamento taciturno, solitário, nem nada disso. E aí que a coisa começa a ficar ainda mais obscura, né? Porque quantos jovens que podem aí estar sorrindo na tua frente não estão escondendo uma dor gigantesca que pode fazer com que um deles se jogue de um prédio. É algo realmente, realmente perigoso. Então, eu quero aqui conversar com vocês que não só talvez tenham aí 20 anos de idade e estão passando por alguns desses problemas, mas quero especialmente conversar com vocês que já são velhos como eu sou, tudo bem? Porque nós temos a responsabilidade de tentar resolver esse problema, ao menos com os jovens que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso círculo social, tudo bem? Eu acho que é o nosso dever e como vocês vão entender, as razões pelas quais esses jovens estão sofrendo tanto não são fúteis, tá? Já quero começar com isso. Tem alguns que falam, hoje em dia esses moleques são floquinhos de neve, essas garotas são todas mimadas, não querem saber de trabalhar, não querem saber de fazer nada da vida. Olha, o que eles estão passando não é algo simples. Tá? Eu quero começar com isso. No caso, quando eu vejo um garoto de 12 anos de idade lamentando que ele está vivo, eu me pergunto, meu pai amado, o que esse garoto está passando? Porque com 12 anos de idade, nossa senhora, eu acho que foi o período da minha vida que eu era mais feliz. Óbvio, eu não sabia, né? Mas, poxa, você não tem que pensar em trabalhar, em pagar conta, né? Acontecem coisas ruins, é lógico, né? Mas você tem aquela inocência ainda ali, aquele gostinho de começar a ser um adolescente. Poxa, eu fico pensando, como que um garoto naquela idade pode ficar tão triste assim? Sabe? Alguns chegam e falam, isso daí é modinha. Eu não acho que é modinha para muitos, tá? Realmente não acho que é modinha de ser sad boy, sad girl, não. Eles estão realmente ali passando por problemas muito, muito sérios, né? E você vai falar, mas Nilma, como é que você sabe disso? Né? Se você não tem essa experiência que eu estou descrevendo para vocês, não conhece nenhum desses jovens, eu posso te descrever porque nesse canal aqui, a maioria já tem mais de 25 anos. É um canal com pessoas mais velhas. Mas eu tenho outros canais, em específico o Nilma LM, onde a média de idade é um pouquinho menor. Lá a média acho que é 18, 19 anos, então às vezes eu recebo muitos comentários de adolescentes. E eu fiquei assustado de que um ano para cá, mais ou menos, eu recebo muitos comentários que dá pra ver que o garoto é adolescente, geralmente com aquelas fotos de anime, né?
os comentários ficaram muito mais obscuros, sabe? Comentários do tipo, não vejo mais sentido na minha vida, vou fazer uma besteira comigo mesmo. A incidência desse tipo de comentário aumentou muito. Aumentou muito. De tal modo que eu mesmo, eu hoje em dia tenho uma política sobre fazer vídeos que é muito diferente de 2 anos para 2 anos atrás, mais ou menos. Né? Eu, por exemplo, só para ilustrar muito bem a gravidade do problema. Há uns 2 anos atrás, eu fazia lives, né? Eu gostava de interagir com o pessoal. E o que acontece? Geralmente, o público era mais jovem, porque quem que vai ter tempo para ficar vendo uma live de 2 horas, vendo meme, brincando, jogando algum jogo, né? Geralmente são adolescentes, na verdade, era mais ou menos de uns 18, 19 anos a média dessas pessoas, né? Mas eu comecei a notar, tanto no próprio chat dessas lives, mas nos comentários também, que muitos estavam começando a demonstrar ali uma incidência de problema emocional, que eu fiquei assim, opa. E aí, o que acontece? Na live, você não controla muito o que você fala, você não vai editar, né? É ao vivo. Óbvio, eu não consigo chegar e conter, às vezes, uma piada, conter um comentário que para alguns pode ser ofensivo. E eu cheguei e falei, cara, não é covardia não é medo de ser cancelado, porque eu já fui cancelado e não tô nem aí. Mas eu comecei a pensar, poxa, os jovens eles estão tão frágeis emocionalmente que, dependendo do que eu falo, pode levar um garoto a fazer uma besteira com a própria vida. E eu não quero esse peso na minha consciência. Não é assim, medo de ser preso, de processo, não. Porque como que você vai fazer uma ligação de uma coisa com a outra? Né? Não tem como. É realmente assim, na minha consciência, eu não quero pensar que eu falei algo e uma pessoa, ainda mais um jovem, fez uma besteira com ele mesmo, motivado por isso. E às vezes tudo que o garoto precisa é uma palavrinha ali que motiva o sujeito a se enxergar de uma forma horrorosa, a ter vergonha de ser como o sujeito é. Então, eu comecei há mais ou menos um ano e meio atrás, a me policiar muito, porque, cara, eram comentários muito, muito pesados. Eu ainda recebo de vez em quando, né? E até tem uma pessoa que hoje em dia analisa os comentários pra mim, porque eu comecei a ser até afetado emocionalmente. Eu fiquei, cara, isso aqui tá me deixando mal mesmo. Comentário nem que era de me xingando, mas comentário de pessoa, sabe, descrevendo ali todas as tragédias na vida. Aquilo me consumia muito, e aí eu tive que parar. Hoje quem modera os meus comentários são voluntários, pessoas aí que trabalham como administradores nos meus canais, né? Mas o importante é a gente tentar compreender o porquê dessa incidência tão grande de tristeza, vou colocar dessa forma para não ser desmonetizado, né? De ansiedade, assim em diante. Olha, já falei, não é negocinho de floco de neve. São problemas graves, gravíssimos, que dá para você entender. Primeiro, o que você não para pra pensar, como um sujeito mais velho como eu sou, é o que eles estão passando nesse momento, tá? A gente já passou pela adolescência, a gente já passou pela idade aí dos 20 anos de idade, está começando aí numas baladinhas, está começando a conversar com umas garotas. Então é fácil olhar para eles e falar assim, esses caras só são mimados, são fracos. É fácil falar isso. Mas você não para pra pensar na incerteza que eles estão passando nesse momento. O caos que eles estão tendo que lidar. E isso, quando você é jovem, é um troço assustador. Incerteza em que sentido? Não é óbvio? Meus amigos, 2 anos atrás, quase daqui 3 anos atrás, chegou aí uma praga, fechou tudo, não pode mais ir à escola. Eu acho que ficar dentro de casa, obviamente, impactou. Não tinha como fazer, porque o governo fechou tudo e tal. Não tô aqui para entrar na política disso, mas tava tudo fechado. O garoto tinha que ficar dentro de casa, teve que fazer EAD, né? Longe dos colegas, longe da sociabilidade, né? E aí o que acontece? É óbvio, isso daí não era algo que ninguém conseguiria prever. Só um ou outro doido igual eu que conseguiu antecipar algo do tipo. Mas, e o garoto? Do nada tudo muda. Do nada, entendeu? Agora a gente tá lidando com a inflação. Como que alguém chega e do nada imagina que a família ia ter dificuldade em alimentar o sujeito? Que o sujeito ia pensar, poxa, tô começando a ficar com fome aqui, não tem exatamente o que eu gostaria. Entende?
Mas não só. Especialmente aqueles garotos que são mais inteligentes, e garotas também, né? Que enxergam esse contexto econômico, social com um pouco mais de clareza. O sujeito que não fica o dia inteiro só assistindo TikTok, eu acho que é ainda mais complicado. Né? E é por isso que eu, por exemplo, sempre tento apresentar assim, uma solução. Eu chego e falo, ó, o negócio tá feio, mas dá pra gente aqui resolver, pelo menos na nossa vida pessoal. Porque o garoto chega e fica vendo automatização. A automatização tá chegando, tomando conta do mundo inteiro. Muitos empregos estão sendo perdidos por conta da automatização. Né? Aí o sujeito fica analisando isso e fala, caramba, será que vai ter emprego pra mim quando eu me formar? É uma preocupação real e justa. Você vai culpar o cara? Lógico que não. Na minha época, poxa, todo mundo que fazia engenharia já pensava, pô, vou sair daqui ganhando 5 mil reais, 6 mil reais, vou conseguir um trabalho ali, aqui. Era assim o negócio, né? E hoje em dia? Hoje em dia, cara, tem gente que fica pensando, pô, será que se eu me formar em medicina, mesmo assim, vou conseguir um trabalho? Que daqui a pouco até médico vai perder o emprego, né? Então, é uma incerteza muito, muito grande, tanto em termos econômicos do sujeito, será que ele vai conseguir um emprego aqui ou ali, como até em aspectos existenciais. Então, vamos falar de um outro âmbito, o âmbito dos relacionamentos. Garoto ou garota. Pô, você vê essas coisas horrorosas que acontecem aí, de traição, por exemplo, com famosos. Lógico que o garoto vai ver isso daí, vai ser impactado por isso. Ah, o negócio lá do mendigo que pegou uma mulher. A menina que escuta lá um cara que foi muito escroto. Fica vendo esse tipo de coisa, o cara fala, pô, pelo amor de Deus, assim, eu vou ter que morrer solteiro. Não vou ter filho, não vou ter família. E se quiser ter também, tem outro aspecto, que é o aspecto econômico. Né? Como é que você vai conseguir ter uma família se você não tem nenhum emprego em primeiro lugar? Ou se você tem, você não vai ter o suficiente para sustentar seus filhos? Né? O sujeito começa a pensar sobre essas coisas e fica desesperado. Você vai julgar o cara? Lógico que não. Vai julgar a garota? Lógico que não. Né? E nessa incerteza, nesse caos, é muito difícil você achar uma direção. A não ser que o garoto ou a garota é realmente burrinho. O cara burrinho que tá vendo tudo cair aos pedaços e tá lá, vou ver aqui o TikTok. Essa pessoa não vai ter problema emocional. Quem tá sofrendo nesse momento geralmente é uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais perceptiva, mais informada. Né? E a parte final, que tem toda a conexão com o que a gente discutiu até agora, é a tecnologia, né? As redes sociais, meus caros, é um negócio absurdo. Absurdo. É um crime que estão fazendo contra os jovens. Eu acho que daqui a alguns anos não, mas talvez daqui a algumas décadas, nós olharemos para o que está acontecendo agora de uma forma assim absurda. Igual quando a gente olha para o passado, crianças fumando cigarro. A gente vai olhar, caramba, a gente dava celular de smartphone para criancinhas. Cara, que absurdo isso. A gente vai pensar dessa maneira. Gravem o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque, primeiro, como eu já descrevo há muito tempo, tá? Falo isso como um especialista na área, que já trabalhou com Google, que já trabalhou com empresas que fazem esses algoritmos de recomendação. Posso lhes dizer aqui, garantir, sem ter que entrar em aspecto técnico, que esses algoritmos de recomendação em redes sociais, isso danifica a tua cabeça mesmo, assim, não é? Você vai ficar um pouco distraído, você vai ficar procrastinando. Não, não é só isso, meu filho. É, primeiro, um vício real, é um vício proposital, tá? Essas empresas, elas fazem de tudo mesmo, tá? E nem é deliberado. Você tem um algoritmo que de forma que você nem entende como engenheiro, vai pegar ali, enfim, milhões de variáveis que ao máximo vão tentar manter o sujeito na frente da tela de um celular, né? Então, primeiro, o vício é real, é absurdo, e as pessoas não sabem, porque, é normal você ficar o dia inteiro na frente de um celular, mas não só. Isso muda, sim, a estrutura do nosso cérebro. Eu já venho apontando isso há anos, mesmo como um sujeito que trabalha com isso, eu sou acusado de ser um teorista da conspiração e todo o resto. Graças a Deus, algumas semanas atrás, um neurocientista foi no Flow Podcast, inclusive um dos maiores neurocientistas do mundo, e esse é um cara que é brasileiro, olha que orgulho para o nosso país. Ele foi e confirmou o que eu sempre disse para vocês. Ele chegou e falou, olha, é real, é um crime o que acontece com o nosso cérebro quando ele é exposto a tantos estímulos em redes sociais.
E os jovens eles já nasceram, alguns deles nesse tipo de ambiente virtual. Né? Então, existe um vício absurdo que dificulta o sujeito de fazer outras coisas na vida. Mas até o próprio conteúdo nas redes sociais, nossa senhora, cara, de novo, é criminoso o que acontece. Eu vou dar aqui um exemplo bem específico. Eu vou falar daqueles caras que usam a ostentação para ficar famoso, para ganhar dinheiro com visualizações, vendendo curso, e não são poucos os que fazem isso. Né? A ostentação para esses marqueteiros digitais é uma ferramenta, certo? Uma ferramenta para ganhar dinheiro. Só que qual que é a consequência para a pessoa que está assistindo aquilo? Especialmente garoto, porque o garoto ele é mais impactado com essa questão da inveja que ele sente de um outro homem. Aquilo tem um impacto gigantesco no emocional daquele cara. O garoto chega e fala, nossa, eu não sou alfa o suficiente, eu não sou, né, um milionário. Ai, meu Deus, eu tenho, entre aspas, já tenho 22 anos, 20 anos e eu ainda não sou um milionário. Não, porque tem todos esses caras nas redes sociais que têm 18 e já são muito mais ricos do que eu. Né? Ou as garotas que, de forma similar, chegam e ficam se enxergando de forma negativa. Nossa, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque a marqueteira digital tá lá vendendo um corpo que ela edita no Photoshop, que é entupido de anabolizante mesmo, tá? Isso aqui não é segredo. Essas garotas aí que vocês veem com o corpo todo sarado, tomam GH até a orelha, tomam oxandrolona e todo o resto. Então, assim, isso para essas pessoas jovens, inclusive adolescentes, né, gera uma distorção na percepção daquele jovem, que ele acha que a vida dele é uma coisa horrorosa, ou que ele próprio é um perdedor, que não consegue nada da vida. E não, aquilo ali foi o quê? Aquilo ali foi literalmente, tá? Foi literalmente uma magia, né? Foi um feitiço, entre aspas, que esses marqueteiros digitais jogaram nele. Óbvio, esses marqueteiros digitais não sabem que isso é um feitiço, eles não vão descrever como feitiço, vão descrever como gatilho mental ou algo do tipo, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eles estão ali influenciando a percepção do mundo daquela pessoa de tal modo que, se enxergando como inferior, como não tendo uma vida boa o suficiente, isso vai fazer o cara assistir mais os vídeos, vai fazer o cara comprar curso e assim em diante. É algo desprezível, para ser bem sincero, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Mas a questão é que tudo isso gera um caos, gera um dano no emocional dessas crianças, em alguns casos, mas também adolescentes, alguns jovens, que é uma coisa assustadora, né? E aí o que acontece, meus caros? Como resolver isso daqui? Tá? A solução é mais simples e mais difícil do que parece. Se você é um pai e está me escutando, eu peço, pelo amor de Deus, tire o smartphone do seu filho que tem menos de 15 anos de idade. Se você tem menos de 15 anos de idade, tá revoltado comigo que eu tô falando isso, tá? Pode ficar revoltado, quer sair do meu canal, tudo bem, mas manda um vídeo pra tua mãe ou pro teu pai, porque ele vai precisar escutar isso daqui. Tá? Se você não quer acreditar no que eu tô falando, então eu acho que talvez seus pais vão entender. Meus caros, todos os executivos do Google, do Vale do Silício inteiro, os que têm filho, não deixam o sujeito ter um smartphone até os 15 anos de idade. E olhe lá, tá? E quando tem 15 anos de idade, o próprio garoto já não quer ter mais. Já chega e fala assim, opa, quer dizer então que, meu pai, você deixou de me dar um celular porque isso faz mal pra mim, isso vai impactar o meu futuro, isso vai impactar a minha capacidade de se concentrar, de ser uma pessoa bem-sucedida. Opa, quer dizer que é tudo isso? Então nem quero, né? Tem alguns jovens que já estão nascendo sem celular e esses jovens, curiosamente, são os filhos dos oligarcas de tecnologia, tá? Aqui é um segredinho que você não vai escutar qualquer uma pessoa falar, porque a maioria das pessoas não tem contato com esses caras como eu tenho, né? Até hoje eu tenho. Então, assim, tirem o smartphone dos seus filhos que ainda são jovens. Se você já é maior de idade, se o seu pai não tem assim, muito controle sobre você, faça por você então, entendeu? Para de usar o celular mesmo. Ou no mínimo estabeleça um limite. Estabeleça um limite, tá? Se você vê que está compulsivamente atrás da tela de um celular, de um computador, que seja, para com isso. Tá destruindo a tua cabeça e você não sabe. Entendeu? Você não sabe. Crianças, meus caros, não devia estar no YouTube. Se estiver no YouTube,
É com a supervisão completa dos pais. Completa dos pais. Entendeu? Essa é a solução mais prática e simples possível. Agora, vamos supor que você já é um influenciador. Meu caro, você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade com o que você fala. Eu sei que alguns chegam e ficam falando assim, mas porque na lógica, sei lá, anarcocapitalista, liberal, jogam política em cima do negócio, a responsabilidade é da pessoa. Né? O cara vai escutar você e faz uma besteira, o problema é do cara. Olha, não jogue a ideologia numa discussão que não tem nada a ver com isso. Você quer, no teu coração, ter culpa de pensar, poxa vida, por conta de algo desnecessário, algo egoísta que eu falei num vídeo, numa live, um garotinho foi e se jogou do prédio. Você quer viver com isso, meus caros? Eu acho que não. Né? Eu certamente não quero. Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês apresentam, que pode chegar numa criança, num adolescente, porque por mais que aqui no YouTube, eu, por exemplo, sempre coloco, não quero que isso aqui chegue em nenhuma criança. Agora eu sei que vai ter um garoto que vai pegar a conta do pai, que vai usar uma aba incógnita, vai acontecer. Então você tem que ter a responsabilidade de, né, cuidado com o que você fala. No sentido, especialmente de, será que uma pessoa vai fazer uma besteira com o que eu falo? Besteira de se jogar do prédio mesmo que eu tô falando. Então, é assustador o que está acontecendo. A solução começa com essas coisas pequenas. Tentando ajudar os jovens que estão ao nosso redor. Entendeu? Chegando e falando assim, olha, tá muito difícil. Eu sei que a dor que você está passando não é besteira. É sério. Entendeu? Não é aqui querendo, são todos floquinhos de neve, vamos aqui ajudar eles. Não é querendo ser esse sujeito que fica mimando os filhos ou os garotos jovens, não. Reconheça que eles estão passando por um problema, por uma crise existencial que nós não passamos. Eu não passei por isso. Entendeu? Eu não passei por isso na minha vida. Quando adolescente, eu podia fazer o que eu queria, porque eu não tinha que ficar considerando, será que no futuro eu vou ter como fazer XYZ? Não, já estava escrito ali na minha cabeça. Eu vou me formar no ensino médio, vou entrar na faculdade, vou conseguir um emprego ali e aqui. Não foi exatamente tudo o que aconteceu, alguns erros meus foram feitos, mas enfim, eu me dei bem. Por quê? Porque ali já estava tudo certo, não tinha toda essa incerteza econômica, geopolítica, nada disso, entendeu? O máximo foi ali o período da Dilma, que sofreu impeachment e teve a crise econômica e tal, só aquilo ali, entendeu? Agora, de resto, estava tudo claro na minha cabeça, não tinha porquê estar tão ansioso, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Não, estava claro ali. Agora, esses jovens, eles não estão assim. Eu nem falei muito de relacionamento aqui, mas especialmente garoto, o que eles estão sofrendo hoje em dia, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do que esses garotos estão passando. Porque eles não têm um modelo exatamente, muitas vezes, de um pai, como eu já falei nos filhos de mãe solteira, num vídeo recentemente, né? Eles às vezes não têm um modelo masculino, não sabem como agir direito com as garotas. Às vezes se baseiam em conselhos horrorosos dos tais macho-alfas de internet, né? São rejeitados, se enxergam ainda de forma pior, e aí ficam ressentindo tudo aquilo ali, ficam guardando toda aquela tristeza, aquele ar obscuro, né? Então, meus caras, isso deve parar, a gente tem que tentar resolver isso daqui, porque eles não vão se resolver sozinhos, né? São crianças, são adolescentes, eles precisam da nossa ajuda, não o contrário, né? Só que nem adulto hoje em dia tem responsabilidade, então estou aqui deixando aqui de forma clara o que a gente precisa fazer. E eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Vamos parar de chegar e chamar todo mundo aí de mimado, porque não é assim a situação, né? De qualquer modo, tenham todos um ótimo dia. Eu espero que vocês não esqueçam de se inscrever. Até o próximo.